Fala, rapaziada, é o segundo episódio do podcast Hora Santa. É com muita alegria que eu recebo hoje José Dimas. Ele foi padre, ele foi vereador, só não foi técnico da seleção brasileira. É demais, Dimas. é demais. Dimas, primeiramente, agradecer sua presença, você aceitou o convite de participar do podcast e pode seguir aí, queria você contar um pouquinho aí pra gente essa história. Não, essa técnica, essa foi demais, essa aí forçou a amizade, né? Mas qual é o time? O time é o... Tem mundial, né? Você sabe disso. São Paulo Futebol Clube. Aí sim. Eu pensei, o Dimas ele tem cara de São Paulino. Eu queria torcer para outro time, mas eu já vi que tinha um primário completo, aí você começa a nivelar por cima, né? Mas não tem como você ser católico e torcer para... não torcer para outro time. Ou é São Paulo, ou é São Caetano, é São Bernardo. Santos. Legal. Jordão, obrigado por esse convite, né? Agradeço. Jacareí, eu passei do ano 2000 a 2003 praticamente aqui, trabalhando aqui na Rádio Mensagem, então eu fico feliz que o Jordão continua, né? Na área da comunicação, né? Então, muito obrigado. Dimas, a primeira pergunta... esse bate-papo, né? Vamos encarar como um bate-papo, perfeito, né? Ficar mais tranquilo. Queria que você contasse a sua história. Você foi padre. Sim. E um pouquinho, como foi a sua raiz antes de ser padre? Como que era a sua infância? Você era católico? Como foi seu chamado, a sua vocação para chegar até o dia que você pensou assim, não, eu vou ser padre? Olha, essa é uma história meio longa, mas eu vou tentar reduzir. Eu não nasci num berço católico. Nasci num berço que tinha uma tradição espírita, né? Minha mãe, meu pai participavam do espiritismo segundo Allan Kardec, ia com frequência, né? Com assiduidade, inclusive. E sempre fui. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, como meu pai tinha um problema psíquico, sempre estava no hospital, minha mãe faleceu com 10 anos, eu morava com a minha tia Tereza e tio Adão. A minha prima Alice, que faleceu, inclusive, sempre fazia aquelas, não romarias, mas excursões, né? Então tinha ônibus da Breda, ia para Caraguatatuba, ia Ubatuba e também em Aparecida. E uma dessas viagens eu fui também em Aparecida. Tinha uma fila para beijar a santa e tinha uma outra fila que eu não sabia o que era, que eu entrei com meus primos. A fila era para fazer primeira comunhão, primeira Eucaristia. E aí, então, numa sala, toda criançada, o padre falou, se prepara aqui. E essa foi a minha primeira comunhão. Preparei, o padre falou uma coisa que eu não entendi, saímos para confessar, não sei se eu menti, eu inventei, né? Eu sei que saí dali, entrei na fila da comunhão, e eu guardei bem esse momento, porque eu ficava na fila, a Basílica, né, de Aparecida, estava sendo construída, então cheio de andaimes, né? E eu comecei a repetir a palavra amém. Amém, 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 amém. E meu primo, o Sérgio, falou, Dimas, o que está acontecendo? Não precisa falar amém, Eu falei, pô, eu nunca falei essa palavra amém, estou com medo de esquecer. Falou, só que é o seguinte, você vai falar amém, vai ser no final da missa, depois da comunhão. Eu falei, poxa vida. Então foi assim a minha primeira comunhão, quando eu tinha acho que uns 13 anos, né? Depois não vi mais igreja. A minha avó rezava bastante, então eu devo minha conversão à oração da minha avó, mãe da minha mãe, já a mãe e o pai dos meus pais já não. Bom, com 23 anos, eu já estava terminando quase a faculdade de engenharia, já tinha passado pelo Senai, ETEP, Protec, né? Tinha trabalhado 4 anos na GM, 7 na Avibras, e estava meio desgostoso com a vida, né? Tinha experimentado um pouco das bebidas, algumas vezes o pessoal convidava a ir para Caraguá, ia lá, enrolava um baseado na roda, se experimentava para saber como é que era. Trabalhei na Vibras, tinha um cara lá que o Chuá, né, um amigo nosso, vou entregar o cara aqui, é sacanagem, né? Aí convidava para jogar futebol, ia todo mundo lá, e o cara que cuidava do banheiro lá, ele que oferecia para a gente a mercadoria. Mas, enfim, passei essa experiência aí. E eu me lembro em 83, uma colega, a Nilce, me convidou para ir num grupo de oração. Estava voltando da faculdade de Mogi, no ônibus, né? E tinha, aliás, a família Canazali, tem um amigo meu que nós estudávamos aqui, trabalhávamos na Vibras.
E aí ela perguntou, tá tudo bem a sua vida? Como é que está? Eu falei, não está muito bem, não estou contente, descontente e tal. E ela falou, tem um grupo de oração, Nossa Senhora de Fátima, que é muito bom, e convidou para ir. Eu falei, um dia eu vou. Guardei aquilo. Eu só não fui porque o grupo de oração se reunia lá no Vicentino Aranha. e era exatamente na rua onde ficava um templo da Seixonoe. E que eu ia, um mês antes eu frequentei, e eu gostava de sempre ler, né? Então, eu li a vida do Masaharu Taniguchi, eu vi a sua história, a Seixonoe, eu fui algumas vezes, eu cortei o caminho e fui na portaria, isso dia 23 de novembro de 83. Eu encontrei um amigo Edson, entrando, né? Ele era amigo do padre Betão, na época seminarista Betão, ele estava entrando no seminário. Então, esse foi o meu primeiro dia no grupo de oração. Então, no grupo de oração que foi o meu marco. E eu comecei no grupo, gostei, a música, né, vamos cantar e tal. Lá eu conheci o Dimas Lara, que hoje é bispo, né? E esse grupo de oração é muito interessante, participei. Então, foi dezembro, janeiro, fevereiro. Quando teve o carnaval, teve um rebanhão, um retiro, lá com a Canção Nova. E o meu padrinho, né, que é o Vinícius, que me convidou para ir nesse grupo, tinha o Vinícius, tinha a Fátima, tinha vários nomes lá, a Margarete, várias pessoas me convidaram, eu fui então. E engraçado que no dia 6 de março de 84, realmente foi esse batismo no Espírito Santo, que eu comecei a ler a Bíblia, a ver a coisa diferente, voltei para casa, peguei um mês de férias, comprei uma Bíblia, comprei um dicionário, fiquei lá tentando virar teólogo em 15 dias. Então fui. Mas aí me disseram, pô, Dimas, você participa, tal, legal, mas e a missa? Eu falei, missa, como é que funciona isso? A missa é mais importante, o grupo de oração é importante, mas a missa é mais importante. E eu ia então na Catedral São Dimas, vi o pessoal entrar na fila para a comunhão, e aí um colega falou, por que você não confessa? Marca a hora lá com o padre Tarcílio Bach. Eu fui lá, marquei, saí do trabalho, fui lá, fiquei 2 horas batendo papo. E aí chorei bastante, contei a minha vida de pecado, reconheci a misericórdia de Deus, e tudo naquele dia mudou a minha vida. Então, essa foi uma parte da minha conversão, né? Só que acho que foi muito rápido, um impacto muito forte, eu já queria mudar o mundo, né? Sabe que é sua, Tafarel? Eu falei, vou lá. Então foi isso um pouco, esse começo, né, trajetória, até mudar a conversão e depois ser católico, pelo menos tentar ser católico de verdade. E o legal é que o pessoal ele pensa assim, você virou padre, você viu um anjo, você viu Jesus, você viu Nossa Senhora, e não é nada disso. Não é. Às vezes a decisão para se tornar padre, olha quanta coisa foi chegando. Você falou, família espírita, aí você conheceu um pouquinho da Seixonoe, mas você foi na Basílica de Aparecida, foi num grupo de oração. Sim. Olha como Deus foi foi trilhando o seu caminho. É verdade, Jordão. E Deus fala através de pessoas e de acontecimentos. É para você ficar atento, né, alinhado, porque Deus fala constantemente com você. Isso aí está no dia a dia. Momento seguinte, né, essa foi em 84, mas em 86 eu já fui para o seminário, né, então foi muito rápido, né, alguém que conhece alguém já quer casar, né, a história foi isso. Se você descuida, você namora, se descuida, você fica noivo, se descuida, casa, e depois fala, o que será? Será que era isso mesmo? Bem, aí esse processo, né, comecei a ler muitos livros, comecei a procurar, e aí eu fiz, embora tenha sido crismado com 3 anos de idade, até meu padrinho Marcelino, né, amigo do meu pai, que trabalhou na Celeste Paraíba, foi meu padrinho, eu tenho uma grata lembrança dele, e eu fui batizado no dia 31 de julho, que é dia de Santo Inácio de Loyola, né, mas nasci no dia 22 de julho, que é o dia da pecadora Maria Madalena. Então, o nome Dimas, um bom ladrão. Ele só é bom porque o outro é pior que ele, né? Roubou o céu. Então, essas datas são importantes para mim. Eu comecei, então, a ler, e comecei a ler muitos livros evangélicos. Comecei a ler muitos livros evangélicos e comecei a entrar um pouquinho na doutrina evangélica, né? E comecei a questionar umas coisas da própria igreja, duvidar da Virgem Maria, e passei por esse momento de crise um pouco, né? Então, isso foi uma dificuldade. Aí eu escrevi para o Estevão Bittencourt, no Rio de Janeiro, que sempre respondia
as perguntas que você escrevia, né? E ele foi me orientando. E depois essa vontade de ir para o seminário foi crescendo, comecei a participar mais no grupo de oração, ter mais formação, mais conhecimento, virei mais católico. E fiz um estágio rapidamente com os padres dos estigmatinos lá em Ribeirão Preto. O padre Dimas Eugênio participava também. A irmã Sandra, que foi mestre lá das Pequenas Missionárias, era desse grupo também. O Dimas lá, que eu acabei de mencionar. O padre Davi também, que deixou o ministério, também era desse grupo. Então foi um momento muito bacana. O Cristóvão Gonçalves também era coordenador de um grupo de oração. A gente ia muito na Canção Nova. E rapidamente eu fui para o seminário, lá para Santa Catarina, onde era o seminário dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Você falou sobre os evangélicos, né? Você ficou discordando, né? Ficou pensando, Maria. Tudo começou pelo sim de Maria. Tudo. Sim. Né? Tudo. E eu devo a minha caminhada à Virgem Maria. Posso até contar uma história, como eu entrei e como saí. A Virgem Maria esteve presente nos dois momentos. Então vai contar. Pode contar. Falou de Virgem Maria. No começo, eu já fico... Então, eu tinha essa dificuldade de acreditar a Virgem Maria. Eu trabalhava num grupo tinha evangélicos e eles tinham, né, a Bíblia e tal. E eu admirava eles conheciam a Bíblia e os católicos não liam a Bíblia, né? Então, comecei até a comprar livros da evangélica, comecei a ler e tal. Mas da Virgem Maria tinha pouco. Até que um dia eu fui num retiro e aí o padre falou, olha, na escola da Virgem Maria, passaram todos os santos. Não tem nenhum santo que não se matriculou nessa escola da Virgem Maria. E quem tem a mãe, tem um filho, e a experiência com a Virgem Maria que eu fui tendo naquele momento foi fundamental para eu entrar no seminário, permanecer, e da forma que eu saí também, deixei o ministério depois de 16 anos praticamente, né, nessa vida. Foram 4 anos em Santa Catarina, 7 anos em Santa Catarina, mais 4 aqui em Taubaté, e depois 5 anos de padre, né? Eu também entreguei, consagrei a minha vida à Nossa Senhora de Fátima, e foi lá em Portugal que eu fui e deixei aquela fita, né, que você faz a unção das mãos na ordenação e tem aquela fita, né? E quando eu estava com uma dúvida muito grande se continuaria o ministério ou não, se era isso mesmo, né? Eu pedi ao padre Ney, que me orientou bastante também, ao padre Geraldinho, uma psicóloga, inclusive aqui de Jacareí, a Yamara, né, que tem aí a logoterapia, de confiança do bispo, da equipe de formação. E aí eu fiz esse momento de reflexão, de oração, de jejum, de abstinência, para a gente tomar uma decisão. Então, se eu não tomei uma decisão muito séria na hora de entrar, eu queria tomar uma decisão bastante séria na hora de sair, na hora de deixar. E foi lá em Portugal que eu disse, né, entreguei a Virgem Maria, olha, eu não sei se fico, se paro, continuo, mas eu coloco em tuas mãos aí essa ajuda, essa decisão. E depois de 20 anos eu vejo que a Virgem Maria está bastante presente aí na minha vida. A decisão, ela é mais difícil. O sim, de você refletir e aceitar a vocação, ou qual foi mais difícil? O momento de entregar para Nossa Senhora, olha, cuida de mim, porque eu vou trilhar outro caminho. Qual foi o mais difícil? Eu costumo dizer que eu deixei o ministério da igreja, mas não deixei, a igreja não saiu de mim, né? Continua. Não sai. E hoje eu tenho todos os meus documentos já legalizados. Eu passei 17 anos sem ter essa documentação, porque eu falei com o bispo, escrevi várias cartas na hora de sair, né? Várias cartas, né? No processo, eu estou me sentindo assim, agora vou dar mais um passo, e até que eu marquei a data. Então, em maio, eu escrevi uma carta na época do Dom Nelson, falei, estou me sentindo assim, e ele me chamou depois e falou, e aí? Falei, eu escrevi, estou marcando a data, mas eu não vou sair pelas portas dos fundos, eu quero sair pela porta da frente, e aí, enquanto o senhor não falar que está tudo ok, que o caminho é esse, eu não vou sair. Se eu achar que eu devo ficar mais 1 ano, 2 em outro lugar, eu vou, faço essa experiência,
Mas o que eu não queria é sair brigado, com desavença, Ele falou, não, você já fez a sua parte, você já trilhou, já conversou, já fez o acompanhamento, então peço a Deus para te orientar. Vai ser difícil, né? Porque um ex-padre sempre é olhado diferente, né? Você vai ter dificuldade. Nas igrejas você vai ter que ter um tempo. Cuida para não ser mau testemunho, para dar mau testemunho às pessoas que têm a fé, talvez, né? Que seja causa de queda para as pessoas, né? Porque eu queria ter uma família, essa era a ideia, né? Eu sinto que estou mais próximo da família do que uma vida celibatária, no clero, né? E quando você ter a sua família também, cuide para que seja exemplo, né? Então foi um momento muito, muito bom, mas com certeza a decisão de sair, ela é muito mais forte do que a decisão de entrada. Porque de entrada, eu me lembro quando eu fui para o seminário, muitas pessoas me ajudaram, é legal e tal, isso é muito bom. Quando cheguei no seminário, lá em Rio Negrinho, Santa Catarina, o padre Faria era o nosso reitor lá, o coordenador, enfim, e tinha outros padres que vinham dar um curso. Tinha um padre, Valmor Zucco, ele dava aula de português. Ele pegava o editorial do jornal Estado de São Paulo, ou da Folha, e ele dissecava. O cara conhecia muito de português, era muito bacana. E uma dessas aulas, ele disse, olha, vocês estão chegando agora, éramos em 32, né? Novos seminaristas, seminaristas que tinham formação, que não tinham, não eram muitos. Tinha professor de matemática. Depois vieram outros, né? O Fábio de Mello, por exemplo, é da minha turma, mas que veio depois de Minas Gerais, né? E aí o Valmor Zucco disse, olha, no Brasil é um bom negócio ser padre. Ninguém entendeu direito, achou que ele estava brincando, e falou, veja bem, ó, você vai começar a estudar, o pessoal já bate palma para você. Você vai fazer pastoral, todo mundo te acolhe. Você espirrou, o pessoal traz um remédio. Você precisou de uma roupa, você já ganha. Você ganha viagem, ganha carro, é uma facilidade, né? Você tem uma certa mordomia, uma regalia. Então, muito cuidado para não desviar você facilmente. Então, uma coisa que eu sempre fiquei atento de tomar cuidado para não cair nessa tentação, né? De achar que nós que somos o dono da vocação, que nós, né? Então, para ir é uma beleza. Agora, para sair, né? Eu praticamente saí com o que eu tinha, a roupa do corpo e um computador que eu tinha levado. Mas Deus não faltou com a sua misericórdia, e a Diocese me ajudou por uns 6 meses também. E no dia a dia, para se desligar, Dimas? Porque você teve suporte, mas quando você estava sozinho, às vezes você está andando na rua, ou você está na sua casa, como é que foi esse momento da solidão, da sua reflexão, e ficar pensando, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Eu não sou padre, porque fica ali pensando, como que foi? Eu tenho um livro chamado O que Deus Uniu, interessante a história de um padre, deixou de ser padre, daí a esposa dele falava, não, parece que esse homem, sinto que não é meu, é de Deus, né? Esse homem até a Silvia, minha esposa, depois eu conheci, né? A gente conversa muito sobre isso, da consagração. Então, eu deixei de ser padre, e hoje a igreja concedeu o Dom César, que reuniu acho que uns 10 ou 12 ex-padres, e facilitou o processo de você pedir a sua dispensa, né, do ministério. É uma graça, né? A igreja, ela pode não dar, mas ela deu essa graça da dispensa. Então, eu sou dispensado do serviço ministerial. Continuo sendo padre, mas não faço a missa, a confissão, né? E isso te dá, então, a possibilidade de você contrair o matrimônio católico, matrimônio religioso, e aí também acesso à comunhão, que minha vida, eu casei agora, né, depois de tudo documentado direitinho, tá? Um processo, você faz um questionário, você responde o questionário. O Dom César conseguiu um padre, né, lá de Mogi, junto com um psicólogo, vieram várias vezes, conversaram com todos nós, né? E aí eu também dei a minha versão. Depois eu passo por uma avaliação psicológica. Depois tem também, você indica 5 pessoas para ser ouvidas, né?
No caso, eu indiquei lá o Ronaldo Aneno, o próprio padre Dinei, eu indiquei, o diácono Hélio, pessoas que acompanharam no período de formação, no período como fui padre, e no momento que também que eu decidi ser padre. Inclusive, a irmã Vera Letícia foi uma das testemunhas, né? Que ela me disse na época, olha, Deus não chama muita gente que assim é muito rápido demais, não sei o quê. Eu falei, não, mas ele vai chamar. Forcei, né? O padre Paulo também, Paulo Penteado, da Opus Dei, que eu participei da Opus Dei, fiz retiro Olha lá, li muitos livros da Opus Dei, gostei demais do caminho, o suco, né? E aí o padre Paulo falava, olha, quem põe a mão no arado olha para trás, não é digno de mim. Eu falei, não, mas eu posso olhar um pouquinho, mas eu vou continuar. E esses me ajudaram nesse processo da dispensa. Então, hoje, graças a Deus, foi tudo bem. Mas, como você perguntou, no dia seguinte, né? No dia seguinte, dia 13 foi o meu último dia, celebrei a última missa lá na igreja Santa Terezinha, e era a missa de 7º dia de falecimento da mãe do Beni. O Beni é o presidente da cooperativa de laticínio na São José dos Campos. Então, estava todo mundo presente, tinha amigos, meu médico estava lá, o João Correia. E aí, naquele dia, gesto simbólico, eu entreguei a minha estola à família do Beni e agradeci a todo mundo, ninguém entendeu nada. Também não podia falar, estou deixando de ser padre. E foi o último dia. No dia seguinte, eu acordei, eu morava num apartamento ali no Aquários, que o Ricardo, né, o Birajara havia cedido para a paróquia, eu só pagava o condomínio, olha que beleza, ele fazia parte do CAEP. No dia seguinte, eu saí na varanda, olhei, com 6 da manhã, e falei, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer? Isso mesmo. E agora? O que eu faço? Aí eu peguei meu breviário, fazia minha oração, depois vou almoçar, caminhei, e eu participava da missa ali na Sagrada Família. Chegava lá, sentava no banco, o padre aqui atrás, entrava na fila da comunhão, comungava, né? Porque até então tinha saído. Depois conheci a Silvia, aí eu fui. Mas então foi difícil. E agora? Que perdeu completamente, né? Você perde um pouco, né? Mas graças a Deus a gente conta, né, com a presença de Deus, a Virgem Maria, os santos, o sacrifício. Eu sabia que não estava, que era melhor eu sair do que ficar. Então foi esse processo meio dolorido, difícil, né, de saber, mas até para procurar emprego estava difícil, né? Eu me lembro que uma afilhada me deu um bloquinho de passe, lembra? Vale transporte, você vai precisar disso, né? Falei, obrigado, então não recuso não. Digita o currículo aí para mim. Não, tem histórias, né? Eu não tinha nem currículo, né? Bom, aqui faz uma menção, um mês antes eu tinha celebrado uma missa lá na Sagrada Família, missa da Pastoral da Comunicação. Eu graças a Deus, fiz um sermão bonito e depois o pessoal vieram perguntar. Mas, paralelamente, o meu padrinho, o Marcos Diniz, já sabia que eu avisei toda a família que eu estava em processo de saída, né? E o Marcos Diniz me falou, Dimas, você não gostaria de tomar conta de uma parte de comunicação lá da Escola Tablô? Eu falei, vamos ver. E comecei uma tratativa com o seu Cláudio, né? Com o seu Cláudio. E o seu Cláudio, ele me ligou num sábado, falou, preciso dar uma bênção lá numa chácara. Ligou para a secretária, que ela me ligou. Falei, puxa vida, mas agora, 11h30, hora do almoço, eu estava do outro lado da cidade. Falei, não, deixa eu vou lá. E fui lá dar a bênção. Acabou a bênção, quantos que é? Falei, não tem preço a bênção, não, vem aqui. Minha filha construiu essa casa, fui lá no Capoava, inclusive, lá em São José. E falei, leva uma cesta básica lá para os pobres lá. Ele foi e levou. Então o seu Cláudio já conhecia um pouco. Me conhecia. Acabou a missa, a filha dele estava na missa, né? Aliás, ele estava na missa e a filha dele na casa dele. E a filha dele sabia dessa tratativa comigo. Ele não sabia tanto, mas ele chegou e falou, olha, tive uma missa boa, o Zé Dimas. Falou, Zé Dimas? Mas isso aí que vai trabalhar com a gente. Falei, Então, eu sou grato aí à Escola Tablô, fiquei 3 meses lá, né, me deu oportunidade, logo que eu saí, fui trabalhar lá, fiquei 2 dias só desempregado, então isso ocupou bastante a minha cabeça, né? Então, trabalhei julho, agosto, setembro. Eu me lembro bem, em setembro eu estava lá quando eu recebi a notícia do falecimento aquele caso triste, né, do padre Wagner, que ele tinha ficado na paróquia do Alto da Ponte, onde eu fora pároco, e o padre Wagner, meu amigo, eu participei da ordenação dele, então a gente guarda bem esses momentos, né? Mas não foram momentos tão tranquilos não, viu, Jordão? Dimas, eu fico pensando assim,
Se na época, né, tivesse, porque ainda não tem, né? Ainda tem muita discussão sobre isso. Padre casar. Sim. Na época, você falaria não? Você aceitaria? Qual que é a sua posição sobre isso? Olha, na época eu falaria não. Hoje falaria não e sempre vou falar não. Não. Isso não tem jeito. Isso, a igreja é sábia, a igreja é ungida pelo Espírito Santo. E quando lá no começo, né, Jesus fez uma opção, né? Então não tem jeito. São duas coisas grandiosas, duas missões fantásticas. Você tem a missão do matrimônio, pai, mãe, né, ser família, e você consagrar a sua vida, né, viver a vida celibatária por causa do reino, né? Por causa do reino, né? Então, para mim, muitos colegas falam, pô, Dima, não sei o quê, o celibato, você não acredita no celibato? Eu falei, acredito para os outros. Eu tenho limitações, eu gostaria de viver a vida família, mas acredito. Então, não quero mudar a igreja para acomodar o que eu gostaria. Muitos ex-padres, muitos padres lutam, um dia a igreja vai... Não, o movimento modernista já entrou na igreja. Já entrou, vai avançar. Não adianta reclamar, isso aí vai, a gente tem que rezar, jejuar, fazer orações, e se reclamar pior, fica mexendo. Então há um movimento muito grande de você deformar aquilo que os apóstolos e os primeiros padres ensinaram. Não dá para fazer uma releitura na visão moderna, né? Quer dizer, o que Lutero fez em 1517 é uma consequência do paganismo entrando na igreja, do retorno ao humanismo, retorno à Revolução Francesa, aí deu um avanço maior, não, Deus tanto faz, né? Não importa a religião, né? Então, veja lá, a ideia era enforcar o último rei na tripa do último padre, né? Então hoje estamos passando um momento de paganismo e uma dessacralização da própria igreja, né? Então, por isso que é um movimento muito grande da igreja, né? De uma discussão, mas eu continuo lá, né? Terço, né? Oração, jejum, penitência, a igreja, Santo Padre, o Papa, os nossos santos. E aí você quer participar da igreja, veja a história. Foi sempre assim, Jesus já falou, né? Vamos ter dificuldade. Então, eu sou a favor do celibato. Não dá para homens, um padre casar, porque nem liberar para padres casar, porque muitos não conseguirão dar conta das duas coisas. São coisas tão importantes, né? Talvez um dia a igreja possa ter mais diáconos, enfim, mas também a ordenação de mulheres também está lá. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, foi lá, né? É um varão, eunuco. Então, posso ser meio tradicional, meio antiquado, meio arcaico, mas eu acredito que a igreja, Jesus Cristo falou, Pedro, tu és Pedro, e sobre ti edifico a minha igreja, não as minhas igrejas, a minha igreja, né? Então, ecclesia nulla salus, né? Fora da igreja não há salvação. Não é a igreja templo nem a igreja católica. Fora dessa unidade que o Espírito Santo, né? Eu acho que o Lutero criou um bom problema para nós, quer dizer, mais gente está aí louvando a Deus, criando, seguindo Jesus, isso é importante, né? Já pensou? Tem um momento bom também. Vamos olhar aí que o movimento protestantismo também avançou muito, mas não dá para dizer, né? Um dia, como o padre Jonas Habib falou, um dia eles vão voltar, né? Pedindo perdão para a mãe, né? Pedindo perdão para a igreja, mas a igreja vai acolher. A igreja é a casa daqueles daqueles coxos, cegos, né? Pecadores como eu, né? Quem sou eu? Já merecia ter o inferno faz tempo, né? Mas com a misericórdia de Deus, eu estou aí tentando conquistar, né, a salvação que Ele já me deu. Eu não consigo enxergar um padre casado celebrando a missa. Imagina, pessoal, hoje a missa vai ser 30 minutos, porque minha sogra vai sair do postinho daqui 15 minutos, eu vou ter que buscar lá no posto de saúde, depois vou ter que buscar o meu irmão, a minha filha, o meu filho, que vai sair da escola, então é rapidinho a missa hoje, hein, pessoal? Não, eu fico pensando também, eu brincava muito, aqui em Jacareí tem alguns amigos, o Brás, né, irmão do Chaga Júnior, né, que o pai dele foi diácono há muito tempo aí. Sim. De vez em quando tem a Paulina, que cantava muito bem na igreja, e tem outras pessoas, não consigo recordar de todos, mas eu falava com eles, pensa aí um padre com a esposa,
Aí ele vai celebrar a missa. Celebrar a missa, silêncio. Passa um cara de moto, aquele barulho. Aí tu fala, esse filho do padre hoje está... É o filho do padre com a moto, não vai brigar, certo? Aí ele vai pedir uma contribuição, o dízimo, né? Daí alguém fala assim, poxa, mas o filho do padre estuda na escola particular, a melhor escola aqui, como é que a gente vai ajudar, né? Então, a esposa está com aquele colar, com aquela roupa de marca, né? Já existe. Só essa comparação, fora as outras de cunho mais pessoal, que é, por exemplo, toca o telefone 2 da manhã e eu falo, puxa, a minha filha está precisando de uma oração, está muito mal no hospital, né? Daí ele fala, vou lá, já volto. E vai. Quem é a filha? A filha é a Miss Jacareí, por exemplo. Daí ele vai lá, escuta a confissão, tal. Aí volta, e aí a esposa pergunta, e aí, como é que foi? Não, entendi. Mas o que ela falou? Não posso falar. Não, mas, puxa, não posso falar. Não é muito grave? Eu não posso, é segredo de confissão. Entendeu? Senão sai, chega, e aí todo o casamento, tem a hora da missa, a esposa vai estar sozinha. Olha só como é que é a coisa. Aí chega na hora da herança, ou senão o filho passa lá, né? Passa com umas tatuagens, com uns brincos, fala, pô, mas o padre... Então, não tô, isso aí é a coisa mais difícil, mas estou falando mais da questão da... você viver realmente, dia e noite, noite e dia, consagrado ao serviço do povo, ao serviço das pessoas, né? Então, é uma missão. A entrega tem que ser 100%, não tem pode jeito. ser 50%. Eu não digo nas igrejas ortodoxas, na igreja oriental, em que o padre tem que ser casado, né? Tem que ser casado, e a igreja onde o pastor ele tem que ser casado, né? Então, é uma outra coisa. Você é obrigado a ter uma esposa para você exercer o ministério. Mas são coisas diferentes, né? Então, missão não tem jeito, né? Missão você tem que doar mesmo, né? Dimas, no começo, eu falei que você foi padre e foi vereador. Sim. Você viveu o céu e o inferno. Como é que foi a chegada para ser vereador? Tem um livro chamado o livro do C.R. Lewis. O livro se chama Cartas de um Diabo ao Seu Discípulo. Esse livro é muito interessante. Eu ganhei na época que eu era padre, não li agora, gostei. Falei, não sei se eu tivesse lido antes, tivesse ficado mais atento. Mas esse mundo da política não ajuda muito a gente. Eu percebi que eu fui para ajudar, né? Eu fiquei lá 10 anos com o Manuel Fernandes e o Eduardo Cury. Fiquei lá 2 com o Manuel, 8 com o Eduardo Cury. Qual ano que foi, Dimas? Foi 2003 a 2012. 2003 a 12. Eu fiquei 3 meses na Escola Tablô. Depois, um adendo aqui, né? Eu celebrei a última missa, foi no sábado, né? No dia 12. No dia 12 de... Dia 13? Dia 13 de junho, que é dia de Santo Antônio. Nesse dia eu fiz uma oração, né? Falei, meu Deus, né? Quero uma esposa que seja uma mulher de fé, que já tenha filhos, porque 43 anos, não queria ter mais filhos, né? Mas na época, que tenha filhos. Uma esposa bonita, uma pessoa empenhada. E fui, né? E aí abusei, né? Falei assim, que também tem independência financeira, né? E Deus atendeu, né? Então tá a Silvia, que ela tá vindo aqui. Mas eu fiz essa oração. E logo depois que acabou a missa, eu fui num evento lá na Vila Letônia, que era a posse de um presidente da SAB, o Carlos Renor, presidente da SAB lá. E aí, na mesa lá, na casa da Dona Irene, que é uma pizzaria, eu cheguei lá, estava o Emanuel Fernandes, estava a Juana Blanco, e estava o Álvaro. Me cumprimentaram, o Álvaro católico, falou, benção, padre. Falei, Deus te abençoe, aproveite que até meia-noite só. Falou, vai mudar, vai ser transferido? Daí a Juana já abriu um olho e falou, mas o que está acontecendo? O que é isso? Daí eu falei, não, vou deixar de ser padre. Hoje é meu último dia. Daí a Juana falou, como é que foi? O Papa liberou? E começou. E ficamos a noite inteira conversando lá, né? Foi nisso que o Manuel falou, passa lá. E eu não tinha entendido de passar lá para conversar. Depois de uns 20 dias eu passei lá, batemos um papo e tal. Ele falou, sempre tem um lugar. Depois de quase um mês eu fui lá, falei com o Eduardo Cury. E no dia 1º de outubro, dia de Santa Terezinha, era o meu primeiro dia de trabalho lá na Prefeitura de São José dos Campos. Então, trabalhei
dia 1º de outubro de 2003 até 31 de dezembro de 2012. Fiquei lá, né? Depois nós saímos da prefeitura e o Alexandre Branco era o nosso candidato, não conseguimos alcançar a eleição. Ficamos fora, o Eduardo Cury saiu na campanha, eu, o Eduardo Cury e o Manuel, saímos por aí para o Vale, daí eu falei, acho que dá liga, acho que dá para ajudar a população, e perguntei para o Manuel. E o Cury, os dois disseram, você quer ser candidato, tem que ver realmente 5 coisas. Para ser candidato, para ser vereador, 5 coisas. Primeiro, converse com a família. Segundo, com os amigos. Terceiro, tenha uma bandeira, um propósito, né? Um lema, enfim, um tema para trabalhar em cima. Uhum. Depois você veja a questão financeira, apesar de um pouquinho, para você fazer campanha. E por último, você veja se agora, espera um pouco, ou se já passou o seu tempo. Entendeu? Então, família, quando alguém vai entrar na política, não é assim, eu quero, o pessoal fala. É uma missão também. Então, eu chamei lá a Silvia, as meninas. A Silvia tem 2 filhas, né? Na época, uma tinha 10, outra 15, né? Agora já uma é engenheira, outra é psicóloga, né? Inclusive está na Argentina agora esses dias. E a Lívia, nós temos uma netinha chamada Marina, mora em Paraibuna. Chamei elas e falei assim, olha, estou sentindo que eu acho que eu posso ajudar a cidade sendo candidato a vereador. E pode se eleger. A pergunta é, vocês estão comigo nessa? Porque vai ter sacrifício, vai ter doação, não vou ter mais tempo, não vai ficar por aí, né? Todo mundo vai falar. E aí elas disseram sim. Eu falei, opa, legal. Tem que falar com os amigos, porque se você reunir uns 20 amigos, perguntar, estou pensando em ser político, o que vocês acham? Se 80% falar, sai fora, cara, você é um cara muito sério para estar no meio, você tem pavio curto, você não vai aguentar. Se eles falarem para vocês, esquece, não entra na política. Se seus amigos falam, não entra. Porque se você entrar e na hora da campanha você vai fazer pedido, e seus amigos falam, você não saiu ainda? O que você está fazendo aí? Aí a sua cabeça vai ficar dividida, aí não vai valer a pena. E muita gente cai nessa política, nesse refém. Não, porque você tem um parente, tem um amigo, sua família é grande e tal, mas na verdade é para você puxar voto para colocar alguém lá, certo? Essa é a parte ingrata da política. E eu fui na intenção de ajudar o Felício, ajudar os candidatos, nós colocamos 5 lá, e eu fui o último, e consegui entrar. Eu falei, agora tem que ficar. Então, eu tinha até uma possibilidade de voltar para a prefeitura, trabalhar naquilo que eu falei, o pessoal votou em mim para ser candidato, fiquei. Mas foi uma experiência boa e eu vejo um sinal de Deus, né? Eu ajudei bastante, por exemplo, o ponto rural lá em São José dos Campos, a gente ajudou bastante, nossa equipe. Mas eu vejo um sinal de Deus a minha não reeleição. Eu fui muito bem votado, teve 3.080 votos, né? E eu fiquei segundo suplente. Tinha tudo para reeleger, mas porque eu acho que se eu ficasse lá, eu acho que seria muito difícil eu sair agora, retornar. E eu percebi também que o meu apostolado, quando falava vereador, que enfim, na política, esse pessoal já olha um pouco assim. E hoje, se depender de mim, eu não serei mais candidato. Eu digo 95%, porque isso nunca se sabe, no grupo vai, né? Mas eu quero ajudar nos bastidores. Hoje eu estou lá no setor da prefeitura, no social, casos de idosos, abrigos, né? Mas na política no Brasil está muito triste, muito complicada. Precisa renovar esse time, enfim. Eu posso ajudar nos bastidores. E a sua realidade, falando de família, ela está sendo mais nua e crua do que da época quando era padre? Sim. Sim, a família, quando você... Eu sempre gostei de celebrar casamentos e sempre gostei de conversar com as famílias. Uma das coisas que me ajudou muito é que eu participei das equipes de Nossa Senhora. Esse movimento, né, que Nossa Senhora me deu uma bagagem para entender as famílias e ajudar. E nas equipes Nossa Senhora ensina lá os PCS, que é os pontos concretos de esforço, que é sentar para conversar, o dever de sentar, é você participar da missa, do sacramento, é você fazer a oração em comum. Então, tem alguns compromissos, plano, né, objetivos, metas, né? Então, eu conheci a Silvia no dia 16, então, todo dia 16, a gente 16 para... de qual ano? Não, todo 16 de todo mês. Todo mês? Em todo mês. Então, todo 16, a gente para, a gente faz uma revisão, faz a projeção, calibra, ajusta, né? E então, dia 16 jamais será o mesmo, né? Então, esse é o nosso propósito. A
A gente trabalhar nesse sentido de fazer uma avaliação constante da família. Então, a família tem problemas, né? A família de Nazaré teve, né? Quer dizer, Maria ficou grávida e o pai, e agora? Tentou fugir para não causar para Maria, até para preservá-la. E o anjo falou, opa, calma aí, vem cá. Com 13 anos, o menino, 12 anos, o menino fora da mãe está lá, ensinando no templo. Quer dizer, papéis diferentes, né? Então, a família é sagrada, a família Nazaré, ela só é sagrada, não é porque é perfeita, é porque cada um cumpre o seu papel de pai, papel de mãe, né? Então, eu acredito que a família é uma oficina para deixar a gente ser gente e ser santo, né? E o diabo, ele é esperto, ele, como falei daquele livro, né? O diabo, ele tem todo o tempo para destruir a família. O diabo não dorme. Não dorme. Ele não dorme. Ele conhece a Bíblia, só que ele não faz. E nesse livrinho, mudando um pouco de assunto, né, que eu falei, nesse livro é muito, você ri muito, porque, resumindo, é um livro, são cartas de um diabo, é um diabo bastante formado, um velho diabo, né? E tem um sobrinho que é recém-formado na faculdade de diabologia, né? Digamos assim. E ele pega o seu primeiro paciente para levar para o inferno, mas ele tem dificuldades, né? O cara escreveu o livro em 1945, 48, por aí, né? Um pouco antes e tal. E aí só tem a resposta do diabo, do tio, né? Falou, meu querido sobrinho, você está com dificuldade no seu paciente, não consegue? Calma, isso é uma coisa que a gente tem, é tempo. Daí o sobrinho queria levar o filho, o paciente dele para a guerra, para ele morrer na guerra, né? Quem sabe ficar revoltado e tal. Daí o tio chamou atenção. Calma, o que vale a pena o seu paciente morrer agora? Deixa ele voltar, vai levando, até quando estiver mal, bem no pecado, aí é a hora de morrer. Agora não é hora de morrer. Quanto mais... Os santos falavam isso, né? Santo Afonso dizia, quanto mais tempo a pessoa vive, mais chance de ir para o inferno ela tem. Mais chance de pecar ela tem. Eu falava assim, quem dorme mais, peca menos. Pode ser. Minha mãe falava assim, Júnior, acorda. Quem dorme mais, peca menos. No campo de concentração, tinha lá o pessoal que dormia, às vezes faziam... Estava assim, como é que fala? Um sonho muito forte, como é que chama um sonho? Um pesadelo, né? Pesadelo. O Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, da terceira escola de psicoterapia de Viena. Primeiro é Freud, depois Adler, depois Jung, mas na verdade o Viktor Frankl que criou esse sentido de vida, né? Você não dá sentido para a vida, você descobre, a vida tem um sentido. Então ele passou no campo de concentração, ele dizia lá no livro dele, né? O Prisioneiro no Campo de Concentração, dizia que tinha pessoas, prisioneiros lá, que você via que estavam no pesadelo. Estava lá tremendo, falando e tal, e aí os outros olhavam e falavam assim, acorda ou não acorda? Se a gente acordar, aí ele vai entender o que é pesadelo. Então deixa o cara ficar, olha só. Então, quando está dormindo, está pecando menos talvez, né? Mas quanto mais você vive também, por outro lado, você pode mais reparar seus pecados, né? Mais agradar a Deus e mais levar almas, né, para o céu, né? Então tem esse chance balanço da santidade todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Como é que você derruba uma grande árvore? Né? Às vezes com um pequeno machado, uma faca, uma gilete. Se você cortar um pouquinho, um pouquinho, quando vê. Então um casamento ele pode cair, não é porque houve grandes brigas, pequenas infidelidades, né? Jesus Cristo já falou, ó, se você não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar com pensamento, já cometeu no seu coração. Então, um olhar aqui, um olhar ali, então, às vezes uma roupa, né? A mulher não consegue perceber isso, né? Mas o homem é mais do olhar, né? Do olhar, tá? A mulher é mais o perfume, mais a conversa, a fala, né? Então, se você se detém um pouco mais numa conversa, no WhatsApp que alguém te mandou, e aquela sedução de olhar um pouquinho mais, ver o que vai acontecer, então você está dando uma corda para você afundando pouco a pouco. Daqui a pouco você fica descontente da sua esposa, descontente da família, e aí sempre vem um Ricardão ou vem uma outra para dizer, ó, aqui que está melhor. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra. Então
a fidelidade. Não existe felicidade, não existe prazer fora do casamento que compense a desgraça dentro dele. Não existe. Dimas, você hoje defende a família. Sim. Você falou sobre livro, você falou sobre o esforço. Agora o seu esforço é escrever um livro. É isso aí. Com a base na família. É. E como que é, Dimas? Você também, ao mesmo tempo, hoje, parece que a família, ela se tornou um alvo para acabar. Parece que está todo mundo armado, todas as mídias, elas estão armadas para acabar com a família. Esse é o foco, né? O diabo não cansa, ele está aí, não é o fim do mundo, mas bem provável os sinais dos tempos estão aí aproximando, que há uma série de acontecimentos em que a família é o alvo, né? Tá nítido, né? Ideologia de gênero está aí. Sim. Os filhos não respeitam os pais, aí qualquer coisa já manda prender o pai, você não pode falar um pouquinho mais firme, né? Então, é muito delicado, a sociedade nossa tá reversa. Aliás, estava descendo o elevador da prefeitura, acho que uns meses atrás, o cara mandou um WhatsApp, eu falei, não vou ver agora, mas vi o título, né? Filho processa o pai, né, por ter nascido. Eu falei, o que é isso? Meu Deus. Que absurdo. Aí eu cheguei, eu fui pesquisar um pouco mais, não ia na hora do almoço aí, né? E realmente existe um grupo de pessoas descontentes com a vida, e ele falou, por que eu nasci? Ninguém perguntou para mim, e começa a processar o pai. É absurdo, mas não sei aonde que vai fundamentar isso. Mas a família está sendo alvo disso aí. Eu participo lá na Catedral São Dimas, não é uma participação muito eficaz e efetiva, mas nos encontros de casais em segunda união. Uhum. Alguns retiros, palestras. Agora, sábado mesmo tivemos uma formação com o padre Ednei, lá na Paróquia de Santana, a gente falava isso, dos irmãos de Emaús, né? A gente começa meio desanimado, mas depois a gente volta, faz a experiência no partir do pão, né? O coração da gente se aquece e a gente vai levar para aquelas famílias que, quem sabe, estão esfriando, né? Então, e uma das metas, você falou do livro, eu tenho uma vontade realmente, está no meu programa, escrever um livro, né? Cujo título é O que eu falei aos noivos e vivo hoje. São 3 capítulos, porque, não sei se você sabe, Jordão, eu celebrei quase 50 casamentos. 50 casamentos? 50 casamentos. Esse período todo eu fiz um cálculo. Aliás, o Buim, que trabalha na Rádio Mensagem, você trabalha, aposentou, não sei, celebrei o casamento dele. Buim, está valendo o seu casamento, dá um recado aí. E eu estou agora, já tenho uma lista de uns 10 já que eu localizei, e vou fazer algumas reuniões, vou tentar. Uns estão casados, bem casados, né, assim, na igreja, participando, outros nem tanto, né, outros também já separaram, então tem essa missão aí de procurá-los, né. Mas perdão no casamento, namoro no casamento e Deus no casamento. O que eu falei aos noivos e vivo hoje. Então, a gente procura colocar em prática o que eu ensinei aos noivos. E a família hoje em dia, ela está tão perseguida pela mídia. Eu penso assim, o pessoal, ele olha muito para os finais dos tempos, né? Sim. Olha, tem terremoto, olha, furacão, enchente, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Só que eu acho, vamos lá, é a minha convicção não é certeza, sim, que a vinda de Jesus Cristo, ela pode ser antecipada por estar destruindo a Sagrada Família. Porque Deus, ele poderia não nascer de Maria. Sim. Ele não poderia nascer numa manjedoura. Ele poderia chegar com toda a sua glória. Sim. Mas ele veio através de uma família, a Sagrada Família. E hoje, essa Sagrada Família está cada vez mais sendo destruída. Eu acredito que a vinda de Jesus, ela pode ser antecipada pela destruição que está acontecendo com a família. Na aparição da Virgem Maria aos menininhos lá, os pastorzinhos lá de Fátima, né, já falava, né, então, que se não fizesse penitência, né, a oração do Rosário, ela conseguiria aplacar, né, quer dizer, mas não foi feita a consagração, não foi feita a doação, aí veio isso em 1917, né, aí veio a
a Segunda Guerra, muitos morreram, né? E não foi feita a consagração. O pessoal não está levando a sério isso, né? Não está levando a sério a consagração à Virgem Maria. Tá certo que a aparição é particular, senão é obrigado, é dogma de fé. Mas tudo indica, e a igreja confirma, né? Tudo está de acordo com a palavra de Deus, com os sinais. Então tudo indica que estão passando e vão passar em momentos mais difíceis, em que a família será o alvo, certamente, né? Estamos vendo aí tipos de família, grupos de famílias, né? Então, hoje, eu vi no jornal hoje que um deputado que participava aí de um programa de televisão muito famoso, né? E muitos católicos assistem, agora foi deputado por conta disso, foi lá para a Europa, voltou e começa a dizer, vim para colocar uma lei para acabar com os padres e pastores. A Bíblia tem que deixar de ser a regra. Pessoas têm direito de ser de família e mostrar que o amor, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que é a proposta aí de um grupo, né, de um lobby muito grande que tem fora da igreja e dentro da igreja. Então, não se desespere. Tempos difíceis virão. O que vai nos manter é a oração do terço, né, Nossa Senhora a Virgem das Lágrimas, o coração de Maria. Eu sou apaixonado pela Virgem das Lágrimas. A história é fantástica, né? Fantástica. É o Troni, né? O professor Rafael Troni. Troni. Da aparição aqui em Campinas, 1930, né? Então tem isso aí. Eu estou estudando um pouco aí as coisas, estou estudando um pouco também a história da igreja. Lá o sábado, lá com as minhas cunhadas, a gente faz lá, dá uma formação, né? Sempre é bom você aprofundar e ver, né? Os mártires, né? E agora estou lendo um livro muito bacana também de Santo Afonso Maria de Ligório, né, que morreu com 90 e poucos anos, um homem que não queria ser padre, foi advogado, perdeu uma causa e falou, puxa vida, por um simples lapso, um erro, um descuido meu, eu perdi uma causa. E a pessoa, um descuido de perder o céu, porque tem gente que não acredita que tem inferno. Se a pessoa falar que não tem inferno, tem que rasgar algumas páginas da Bíblia, né? Algumas páginas da Bíblia, né? Não acredita que Deus vem para julgar, né? E acho que tem várias vidas. Não, então, e o Santo Afonso, ele percebeu isso, se aplicou e atendia muitas confissões. Às vezes, um dia, ele atendia mais de 15, 20 horas no confessionário, ouvindo o drama humano, né, da pessoa humana. Então, ele escreveu vários tratados. Ele é o pai da teologia, né, teologia moral, né, um doutor nessa área. E escreveu esse livro chamado Preparação para a Morte. Preparação para a Morte. É muito bacana, é muito legal. Só, naquele tempo, né, ele já não tinha noção, mas ele faz referências de mais de 100 livros. Olha só, naquela não tinha Google, não tinha ele Google, anotava, né? Anotava ali, escrevia, fundamentava nos Santos Padres. Os Santos Padres são os primeiros padres, né, discípulos até dos apóstolos, dos primeiros séculos, até o século VII, né? Formação da igreja, o nosso credo, né, que é fantástico, né, há muitas dúvidas, né, quando tem dúvida, procura naquilo que você acredita, qual que é o passaporte, qual que é a carteira de identidade do católico? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho. Não é na igreja, a igreja não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. É que a tradução do latim ficou assim, então, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo, o Espírito Santo que está na igreja, que é a comunhão dos santos para a remissão dos pecados em vista da vida eterna. Então, a igreja é o prolongamento da missão de Cristo. A igreja é o Cristo presente. Santa Teresa já dizia, a igreja é Cristo, Cristo é a igreja. Sim. É a continuação. Então, Paulo, por que me persegues? Quer dizer... Paulo perseguia quem? Perseguia a igreja. Então, um passinho para você negar a Deus é você negar a igreja. É o que Lutero fez, né? O luteranismo, o protestantismo, na sua raiz, é uma negação do sacerdócio católico. Exatamente. Uma negação da missa, sacerdócio, uma negação do papado. Então, às vezes, nossas missas, claro que não ficava olhando só isso, né? Mas quanto mais um padre reza, fervoroso, eu procurava pelo menos caprichar, né? Não fazer assim correndo, né? A procissão de entrada, a reverência, na hora de você levantar a Eucaristia, nas palavras que você faz. Então, a missa é o sacrifício de Cristo. Não existe 3 missas, 4 missas. É a única missa que Cristo celebrou lá no Calvário
a gente atualiza, não repete. Cada vez que o padre vai rezando, você está ali com a Virgem Maria e os apóstolos, que as pessoas olhando Cristo sendo crucificado novamente, está atualizando o sacrifício. Então, é esse aspecto de sacrifício da missa que perdeu. O sacerdote é que vai oferecer. Só que Lutero falou, não tem sacerdócio ministerial e sacerdócio comum. Não, tudo igual. Estamos iguais, meu irmão e tal, e coloca na igualdade. Não, esse é diferente. Foi o cadáver. Isso que Lutero deixou. É o cadáver. Está fedendo aí até hoje. Está fedendo até hoje. Por quê? A Igreja Católica, séculos e séculos, foi lá, traduziu a Bíblia. Está aqui a Bíblia. O que Lutero fez? Fez tudo isso daí. Não precisa disso, não precisa daquilo. Separa esse aqui. Esse livro aqui não fala que eu não gosto, tira ele. Macabeus, por exemplo, que fala, né, da oração pelos mortos, tira Macabeus. E o maior cadáver que Lutero deixou foi a interpretação. Eu interpreto do meu jeito, porque me alivia a interpretar a Bíblia da minha forma. Você vai interpretar da sua forma. E assim eu monto a minha igreja, você monta a sua igreja, porque Deus falou com você, não, mas o Espírito Santo falou comigo, eu monto uma assembleia aqui, eu monto uma igreja aqui. CNPJ, né? É a CNPJ. CNPJ. Mas tem muitos evangélicos que estão voltando para a igreja. Tem muitos pastores voltando para a igreja católica, estudando, entendendo, né? Vai atrás, procura saber, né? Se há pouca fé, se o pouco estudo, Santo Tomás dizia, se o pouco estudo afasta você de Deus, o muito estudo aproxima. Então precisa estudar, voltar na catequese, aprofundar, estudar, compreender a fé e defender a fé. Então isso realmente, né, a missa, ela precisa entender como um sacrifício, que é o padre que oferece. Nós estamos lá e quando o padre oferece aquilo lá, é de novo o sacrifício. Se o pessoal tivesse realmente o entendimento do que é a missa, ia se preparar pelo menos uns 10 anos para ir na missa. Eu sou um pecador, porque quando eu estava lá, se eu soubesse de estudar, talvez fosse diferente. Mas talvez Deus também deixou eu dar uma entrada para conhecer e sair, né? Eu pelo menos procurava caprichar bem a missa, né? Mas hoje tem esses conhecimentos tal, e procuro viver, né? Passei 17 anos sem a comunhão eucarística, sem a confissão. Depois que faleceu, então, o ex-esposo da Silvia, depois que eu consegui a dispensa, celibato, aí nós casamos na igreja. Isso é no dia 4 de setembro de 2020, né? Em plena campanha, né? Eu casei, nem divulguei para não dizer, tá usando o casamento para campanha e tal. Mas a participação na missa e a participação no sacramento da penitência, na confissão, preparação boa, fez toda a diferença em mim voltar para os sacramentos. A palavra da Bíblia é importantíssimo a gente ter o conhecimento, mas o corpo, que é a igreja, que derramou o sangue, eu acho que é a obrigação do católico ir até o corpo que derramou o sangue. Não é a Bíblia que fez a igreja. Exatamente. É a igreja que fez a Bíblia. A igreja começou nos apóstolos, né? Tem até a Didaqué, que é o primeiro catecismo, né? A igreja que ao longo do tempo discutiu esse livro é inspirado, isso não é. A igreja nos primeiros séculos que criou a biblioteca, né? A Bíblia, ela criou a igreja, veio primeiro e fez a Bíblia. Como é que depois de 2500 alguém fala, não, pois é, então, agora tem outro, vamos dividir e tal, e vai. E não volta no começo, na raiz, fala, peraí, tem alguma coisa, será que o Espírito Santo dormiu 1500 anos? Falou, deixa eu dar uma sacada aqui, essa igreja, né, Babilônia, então vou montar um grupo agora que é. Aí vem a teologia da prosperidade, né? Então, eu peço para mim, né, vem o Calvino, né? John Calvino e Ingles, né, os seguidores depois, né, ele fala reformadores. Não são reformadores, são deformadores. Foi uma revolução que foi feita lá por Lutero. Quem reformou a igreja, para mim, foi São Francisco de Assis. Francisco, Santa Teresa foi reformando. Reformando por dentro. Por dentro. Você não é fazendo outra. Exatamente. Você vai fazendo aos poucos e tal. Então, quando você apela, por exemplo, o John Calvino, né, os calvinistas diziam, não, tudo é uma questão de bênção ou maldição. Alguns nasceram para ir para o céu,
outros para o inferno. Era essa pregação lá na Suíça, aquela região, né? Então, e qual que é o sinal, né, para ele de que alguém é abençoado e foi para o céu? É bênção espirituais é igual bênção materiais. Se a pessoa tiver bens materiais, for abençoado, é sinal que ele vai para o céu. Então a pobreza é sinal que a pessoa é amaldiçoada, agora vai para o inferno, né? É claro que lá na Suíça, aquela região, focava, né? Na verdade fez um regime, um governo, né? Quem estudava, quem trabalhava, claro, um povo que estuda bastante, tem escola e tem trabalho, é claro que a riqueza tende a vir, né? Então, essa predestinação é uma visão diabólica, né? Você separa, esse aqui vai, esse aqui não vai, né? Por outro lado, nós podemos correr o risco de achar que está tudo ganho, né? Não, estou na igreja católica mesmo, né? Eu pago meu dízimo, eu vou lá, então não vou chegar lá para Deus e falar, pô, eu faço tudo. Não. É perigoso, né? Tem até uma historinha do diabo, né? Um diabinho passou numa casa, tendo muita briga, ele viu um senhor passou, viu um diabinho na porta de uma casa, está tendo uma briga horrível. Ele passou no campo de futebol, os dois times quebrando o pau, tinha um diabinho. Passou perto de um bar, o pessoal bebendo, brigando, quebrando garrafa, tinha um diabinho. Foi numa igreja, está tendo missa, lotado de diabos. Na porta, na frente, no meio, subindo, descendo, aquele negócio todo, né? Aí ele falou, caramba, o que está acontecendo? Bateu na costa de um diabo, falou, dá licença, posso falar com você? Quem que é o chefe aí, né? Quem que é o líder da vez, né? Falou, ó, aquele diabinho lá que tem um chifre maior, vem cá. O que está acontecendo? Falei, o quê? Então, eu passei na casa com briga, um diabinho. Passei no campo de futebol, um diabinho. Passei no outro lugar, maior quebra-pau, um diabinho. Aqui lotado na igreja, ô, meu amigo, você não sabe. Lá, naqueles lugares, as pessoas já são nossas. Aqui não. Aqui não. Se é um lugar que tem mais provação, mais tentação para tirar você do caminho, é na igreja. É na igreja. Então, quanto mais reza, mais diabo aparece, é isso mesmo. Então, tu que entrares no trabalho do Senhor, se prepare para a aprovação. Isso é bíblico, né? Então, carregue a sua cruz. Então, a teologia da Igreja Católica, a teologia cristã, é a teologia da cruz. Nós estamos num tempo de quaresma, para abraçar a cruz, né? Não é para, que legal, vamos fazer uma encenação, não. Então, o diabo existe, está vivo. Trabalhando bastante. O inferno está aí. Como diz Santo Agostinho, o diabo existe, é como um leão que ruge, mas ele está preso. É só não chegar perto dele. Só não vacilar, só não pegar no WhatsApp e ficar vendo um pouquinho mais, só não navegar um pouquinho mais, só não ficar uma conversa, umas piadinhas, né? Tem gente que é assim, né? Vem piadinha. Não sei o quê, então, olha que legal, Dimas. Hoje ninguém faz mais comigo, ninguém manda mais no meu WhatsApp, nada mais, porque já sabe, eu dei uma resposta já meio não atravessada, né? Então, até parentes vêm com gracinha no começo. Então, tá vendo, Dimas? Olha que mulherão, né? Falei, eu tenho melhor em casa. Exatamente. Eu tenho melhor em casa. Então, você gostaria de mostrar isso para sua esposa? Quando eu comecei a participar da igreja, eu era recém-convertido, né? O pessoal no serviço, Dimas, você não está parando de jogar futebol com a gente, você não vai passear com a gente, você não sai mais nada, não sei o quê. Nós vamos lá, vai ter uma festa, não sei o quê, né? Eu falei, vamos, você vai levar sua esposa? Vai levar suas filhas também? Se for, é legal. Não tem jeito. Então, não dá para você viver mais ou menos, né, nesse campo. Você não pode agredir as pessoas, mas você tem que saber que não dá também para fingir, né, de ser católico, fingir de ser cristão. Então, eu acho que nesse sentido, parece que eu caprichei, me converti um pouco mais depois que deixei de ser padre. Olha só, é incrível. Dimas, nem por isso eu ganhei o céu, tem que trabalhar bastante ainda, né? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o nosso papo. Rapaz. Tá sendo maravilhoso. Amém. Tô apaixonado pela conversa, tô amando. Amém. Queria que você deixasse uma mensagem para a família, para o pai, para a mãe que está assistindo. Sim. E às vezes está precisando escutar alguma palavra e está passando por um momento difícil. Você tem esse espaço. Eu queria deixar uma mensagem, gostaria depois de rezar uma Ave Maria, mas para as famílias que já perderam o encanto do relacionamento. Qual que é a palavra mais gostosa que um marido gosta de ouvir da esposa? Qual que é a palavra mais gostosa que a esposa gosta de ouvir do marido? Eu te amo. Eu te amo. Então, é o namoro no casamento.
pequenas lembranças, grandes famílias, né? Não precisa ser um grande presente, 1,99, mas você precisa de um agrado, datas importantes, celebrar. Você precisa, quando está na roda dos amigos, abraçar a sua esposa, abraçar seu marido, mostrar que ela perto de você. Qual que é a palavra mais importante que o marido gosta de ouvir da esposa? Eu estou contigo. Nesse momento de desemprego, dificuldade financeira, abraça o marido, estou contigo, na alegria e na tristeza. E os filhos precisam saber que os pais não são perfeitos, né? E o perdão, você tem que usar perdão todos os dias. Compra já um estoque de perdão, né? Para você usar. E Deus no casamento, né? Oração à noite, aprender a rezar junto, né? Isso sempre eu falei no casamento. Mas então eu diria para fechar, não diga, essa pessoa na minha família me atrapalha. Não diga, esse meu filho não aguento mais. Não diga, esse meu marido não tem jeito. Não diga, essa minha esposa não muda. Pense, é a esposa, é o marido certo que Deus colocou na sua vida para você se santificar. Não diga, essa pessoa é dose. Pense, é a dose certa para você curar a sua grossura, talvez. Se você for um barro, uma ferramenta qualquer molda. Se você for madeira, talvez uma serra. Mas se você for pedra, mas se você for ferro, se você endurecer muito, vai lascar e vai sair muita faísca. Então, dê graças a Deus se você tem alguém na sua família que é doente, como eu tive meu pai, que passou muito tempo no hospital, psicomaníaco depressivo. Se você tem alguém que tem várias síndromes, se você tem pessoa desempregada, isso também vai passar. A alegria passa, a tristeza passa, só Deus não passa. Só sua fé. A igreja é santa, a parte pecadora somos nós. Então, vamos olhar para a nossa família como projeto de Deus para nós. Olhar para a igreja como projeto de Deus para nós. É uma graça ter a família e a igreja para a gente caminhar. E um dia vamos celebrar no banquete do céu a família, a igreja triunfante. Amém. Vamos rezar Ave Maria? Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado, Dimas. Eu agradeço. Foi maravilhoso e vai voltar. Amém. Amém. Vamos marcar. Tá bom. Vai voltar. Obrigado, um abraço a todos. Foi um prazer, Jordão, estar com você aqui, depois de muito tempo, né? Não vejo. Mas voltar a Jacareí, para mim, foi um prazer muito grande. Legal. Pessoal, eu espero que a Hora Santa foi aí também, porque a Hora Santa foi aqui. E muito obrigado para vocês que acompanhou a gente no primeiro episódio, agora no segundo episódio. Ajuda a chegar esse vídeo compartilhando com seus amigos no WhatsApp, pelo Instagram. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez. Episódio número 2, Hora Santa.